Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tato Paulino. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a questão da lei no Antigo Testamento. Será que as leis dadas por Deus e transmitidas por Moisés ao povo de Israel têm alguma coisa a ver conosco hoje, Igreja de Cristo na Era da Graça? Será que alguma dessas leis é válida para nós hoje ou todas são válidas? Ou nenhuma delas? Para entender melhor as leis de Israel, nós temos que ver que elas são divididas em três partes. Existe a chamada lei civil ou judicial, que representa a lei dada diretamente à nação de Israel, que define, por exemplo, os crimes cometidos contra propriedades e suas respectivas punições. Eu vou dar alguns exemplos desse tipo de lei dada lá no livro de Êxodo, logo após ser dado os 10 mandamentos. Êxodo 21, de 1 a 3. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Deus falando a Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Essa lei diz respeito a escravos. Será que ela é útil na igreja de hoje? Não. Vamos lá. Acerca de propriedades, Êxodo 21, 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Esse tipo de lei era para bens materiais, para animais, esse tipo de coisa. Será que também isso é válido na igreja de hoje? Também não. Divisão de terras. Aqui já está no livro de Números, capítulo 26, de 52 a 54. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. À tribo mais numerosa você dará a herança maior, e à pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Aqui está falando sobre o quê? As tribos de Israel. Então era diretamente para elas. Então quando nós vamos estudar as leis, temos que ver também o contexto, em que época que foi escrito, para quem foi escrita e qual a finalidade. Então nós vimos que esse tipo de lei civil ou judicial era somente para aquela questão da nação de Israel em si, ok? Depois nós temos a chamada lei cerimonial ou religiosa. Que tipo de lei era essa? Ela representa a lei que foi dada aos levitas, dando ordem a respeito dos sacrifícios no templo e de todo o simbolismo cerimonial daquela época. Então, toda a cerimônia que havia em respeito aos sacrifícios, a lei foi dada aos levitas de como eles deveriam fazer. Só que essa lei cerimonial, ela tinha uma finalidade. Qual era? Apontar para o Messias que viria para Israel. Então, quando Jesus Cristo vem, toda essa lei cerimonial é cumprida na sua encarnação, morte e ressurreição. Sendo assim, essa lei cerimonial foi cumprida em Cristo, então não é mais necessário na igreja de hoje. Eu vou ler um texto que está lá em Lucas 24, 44, quando Jesus está com os 2 homens no caminho de Emaús, após ele ser ressurreto, e esses 2 homens tinham muitas dúvidas do que havia acontecido com o Messias esperado. Então Jesus, ele fala assim para esses homens. A seguir, Jesus disse-lhes: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, ou seja, a respeito de Cristo, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, foi cumprido tudo o que havia ali na lei de Moisés
no referente a essa lei cerimonial em Cristo Jesus. Então ela não é mais necessária nos dias de hoje. E o último tipo de lei que havia era a lei moral, que é referente aos 10 mandamentos, ao Decálogo, que se encontra lá em Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, de 1 a 21. Essa lei, ela representa a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento e os seus deveres. Os 10 mandamentos, eles também podem ser divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos tratam dos nossos deveres para com Deus, sendo que os últimos 6 mandamentos tratam dos deveres do homem para com o seu próximo. Eu vou ler um texto que vai nos relatar o que Jesus fala sobre essa questão desse mandamento moral, do Decálogo, em uma conversa que ele teve com os fariseus. Isso está lá em Mateus 22, 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, como sempre, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aqui possivelmente ele estava falando do Decálogo, então ele queria saber qual que é o maior. É guardar o sábado? É não usar o nome de Deus em vão? É não fazer nenhuma imagem de escultura? Ou é não matar, não adulterar? Qual é o principal? Então ali é interessante que se Jesus escolhesse um, ele poderia ser tido como um traidor, porque todas as leis ali deviam ser cumpridas. Então o que Jesus faz? Ele divide essas 10 leis em duas. Olha que interessante. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, se nós vermos aqui, os 4 primeiros mandamentos já estão incluídos aqui. Então eles podiam pensar assim: mas e os outros? Este é o grande e primeiro mandamento, versículo 39. E o segundo, semelhante a esse, ou seja, de igual importância, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então essa pegadinha que esse mestre, esse doutor da lei queria dar em Jesus, se ele escolher só um, nós vamos culpá-lo por não escolher os demais. Jesus, ele reduz em 2 os 10 mandamentos, que deu na mesma: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o que nós vamos entender aqui? Para terminar esse texto, o versículo 40. Desses 2 mandamentos, os 2 que Jesus falou, dependem toda a lei e os profetas. Então tudo que os profetas falaram e a lei dizia está resumido nesses 2 mandamentos, que foi um resumo do Decálogo, dos 10 mandamentos. Então o que nós podemos aprender hoje? Em questão de lei no Antigo Testamento, a lei civil ou judicial não serve para nós, porque era diretamente para a nação de Israel. A lei cerimonial religiosa, ela já foi totalmente cumprida em Cristo Jesus, na sua encarnação, morte e ressurreição. Agora, a lei moral, essa sim, ela deve continuar sendo cumprida em nós, porque foi uma lei, uma ordem do próprio Cristo. Ok? Se gostaram, irmãos, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho para receber novos vídeos do canal Tato Paulino. Deus os abençoe.